E há uma crítica assim, muito forte, encabeçada aí pela vereadora Mônica e por alguns setores da comunidade, de que há uma verdadeira desconfiguração da tradição da micarema laranjeira. Não apenas pela questão do aspecto da mudança de data, né? Trocando aí a tradicional data de abril, maio para setembro, de forma inclusive sem chamar o feito à ordem, sem um diálogo mais profundo com a comunidade, mas também chamando a atenção para as atrações, né? Deixando aí os blocos como uma referência secundária e fazendo das atrações musicais, as atrações nacionais que estarão aqui no município de Laranjeira, na praça de evento, a grande, digamos, a grande vitrine da micarema. A micarema está me parecendo, as festas de Laranjeiras, que estão sendo medidas pela quantidade de gente que serão colocadas na praça, e não necessariamente pela festa tradicional que era exatamente esse embelezamento e esse envolvimento da comunidade com a questão da organização e do desfile dos blocos que saem todos os anos quando essas festas acontecem. O fato é que dificilmente para algumas pessoas esse deslocamento voltará à sua condição de origem. Até porque, Carlos Alberto, nós temos a micarema realizada em setembro. E você sabe que há um esforço gigantesco, né, de boa fé, de muita gente que trabalha na direção dos blocos, né? Bloco Botafogo, dos diversos blocos, Ninho de Gaviões, Águia de Ouro, Flor de Outrora, agora o recente Bloco Império. Estas direções, elas se esmeram não apenas na captação de recursos, mas para colocar no curto espaço de tempo fantasias no desfile, claro, para brilhantar e fazer com que os seus blocos, movido pela paixão, pelo sentimento de pertencimento àquela agremiação, possa sair o mais bonito possível, né? A micarema é interessante porque se tem uma coisa boa, o julgamento de quem saiu melhor, de quem saiu pior, fica a critério de cada um, né? Não há uma votação para dizer aquele bloco foi o melhor bloco, porque existem várias variantes e nesse sentido a população, a torcida de cada bloco, que aí se esmere no sentido de dizer, de achar o que aquele foi o mais bonito ou não, não é? Os artistas que se apresentam, e aí a gente tem que, eles não têm culpa nenhuma desta situação, ao contrário, são profissionais, né? Nada, não guarda nenhuma relação com o frevo tradicional que é sempre apresentado pela micarema. Então, nós temos verdadeiras dissonâncias neste sentido. A juventude, obviamente, que não conhece, né, a história da micarema, se embebece aí com o que há de mais moderno. E o que há de mais moderno para esta juventude, que está sendo conduzida à praça pela maciça propaganda governamental, levada à praça pela propaganda da administração municipal sobre o evento, vai ter a oportunidade de assistir e curtir cantores como, vamos lá, Henri Freitas, Igor Canário, O Polêmico, Micael Santos, Anderson Naif e Simone Moreno, entre outros. Veja então que quem
entende um pouco de gênero musical destes artistas, realmente Não tem nada a ver, né? não tem nada a ver, Não né? tem nada a ver. Mas Micarémie. a gente tem, por outro lado, que valorizar a, a força, digamos assim, a determinação do prefeito Juca de colocar Micarémie novamente no cenário do município de Laranjeiras, né? Decotando esta parte aí, eu vejo que foi importante demais essa iniciativa do prefeito Juca, no sentido de fazer com que a Micarémie passe a integrar o calendário cultural do nosso município. O grande lance é que, na medida em que há esse esforço, há uma clara determinação do prefeito Juca e sua equipe em desviar, né, toda aquela tradição que existia para outros gostos, né? Mas o novo sempre vem e o novo causa um pouco de espanto. Daqui a algum tempo, a continuar desse jeito, dessa forma, é provável que nós estejamos normalizando situações dessa maneira, né? Desses fatos. O que ocorre é que ainda em Laranjeiras existe o gasto milionário com artistas de fora que tem realmente um peso em atrair o público, não só de Laranjeiras, mas o público de todo o estado de Sergipe para Laranjeiras, mas Laranjeiras paga um preço, assim como os demais municípios, muito alto. Para se ter uma ideia, foi divulgado de que o cantor Henri Freitas custará aos cofres públicos 570 mil reais. Eu estou falando de 570 mil reais em uma hora e meia de show. O Igor Canário, 250 mil. Polêmico, 200 mil. Micael Santos, 200 mil. Anderson Naif, 150 mil. Simone Morena, 120 mil. Banda Nona, 60 mil. Orquestras, 18 mil. Eu não preciso falar muito para dizer a você que isso no mínimo, um absurdo. E, inclusive, é uma ignorância da administração municipal que dá aí um tapa na cara. Não da cantora e dos demais artistas que estão aí envoltos da apresentação da cantora Manu, né? Porque ela não canta sozinha, alguém vai lá para a bateria, alguém vai lá para a guitarra, alguém vai lá para... Ou seja, tem uma orquestra ainda que pequena, tem alguns componentes. E ela, Franco, é banda. Ela é banda. Está escrito Banda Manu. Então, banda é uma equipe. Ô, prefeito Juca, você não tem vergonha disso não, Com 250 reais. 1.250 reais, Franco. Mas veja, o secretário do prefeito, o secretário de cultura, o secretário precisa ter um pouco de senso nesse tipo de situação, porque veja, como é que pega o cantor Rafael Costa, bastante conhecido, claro, canta um tudo artista que precisa ser valorizado e coitado, tem que se submeter a ganhar R$ 1.200 para uma apresentação. Uma vergonha. Onde na mesma noite saem milhares de reais, porque são várias atrações nacionais em uma mesma noite, no sábado, na sexta e no domingo. E paga R$ 1.200 a um artista de Laranjeiras. É mangado. Top Frevo, R$ 1.200. Banda Selma, 1.250. E essa banda Selma, Franco, eu não sou da área, Sim, mas ela é bastante fluente. A população de Laranjeiras, no estado, gosta muito dela, das músicas dela e coloca aí esse valor. Prefeito Juca, você não está sendo só discriminador da cultura local, não, dos artistas locais.
Você está sendo perverso com os artistas É locais. isso mesmo. Tem que submeter os artistas locais a entreter o público para, digamos assim, até a chegada das grandes atrações e pagar R$ 1.250 para uma banda de Laranjeira, enquanto na mesma hora e provavelmente já recebeu de forma antecipada, porque os cantores que vêm de fora não sobem ao palco sem receber, e estes cantores de Laranjeiras, provavelmente estas bandas de Laranjeiras, só vão receber um mês depois, 2 meses depois. Tomara que não, tomara que eu esteja enganado. Mas os valores, É tão insignificante. são absurdamente desrespeitosos, né? Quando a gente compara. Então, prefeito Juca, tem um pouco de senso, né? Tem um pouco de senso. E veja, já que você colocou uma festa que gasta milhões aí e que dá apenas R$ 40.000 para os blocos, que seria grande. Os blocos servem aí de isca. É a sustentação do evento. Deveria ser, mas nem na propaganda oficial, o que dá atenção maior à gestão é com relação às atrações nacionais. E nós temos coisas absurdas, de gastos assim, homéricos. E ao mesmo tempo a população grita por remédio, grita por um ar-condicionado para o seu filho na escola, grita por um material didático, prefeito, que não tem no EJA, não tem um material didático, não tem uma apostila da prefeitura, produzido pela prefeitura, para os estudantes do EJA. À noite eu dou aula, à noite não tem já de algum tempo. Falta material didático, falta o básico, e a gente se dá o luxo. É importante a festa da Micarenha? Claro que é, mas tem que saber dosar, né? Há um desrespeito dos artistas, né? Com relação aos artistas do município, e ao mesmo tempo milhões são levados de Laranjeiras numa tacada só, né? Como e a gente tem as lacunas. Que dá 570 mil para um de fora e 1.250 para outro que é de Laranjeiras. Na realidade, eu até tenho uma certa... O grande artista nacional, ele trabalhou, ele tem toda uma estrutura voltada para essa questão, para esse chamamento. Ele chegou aqui, Franco, já tem tudo pronto, palco e tudo. Mesmo assim, ele construiu, a equipe construiu esse nome nacional, e o artista, em alguns casos, ele faz diferente, ele tem a ideia, ele tem essa estrutura, essa concepção de nome consagrado, não foi à toa. E a gente reclama desses valores, o que está se estabelecendo nesses municípios brasileiros são valores realmente estratosféricos e absurdos. Talvez em um show particular, esse Micael Santos aí, Micael Freitas, né? Não custe, o show dele não custe esse valor. Eu não tenho autoridade para... o Henri Freitas. O Henri Freitas, né? Eu não tenho... Normalmente eles cobram mais caro para prefeituras, shows patrocinados pelo... Isso. Eu não tenho autoridade, porque eu realmente não conheço os cachês dessa turma. Mas me espanta. De qualquer sorte, a comparação é inevitável, né? 570 mil para R$ 1.200, então aumente um pouquinho, rapaz, toma vergonha e aumente um pouquinho o pessoal da terra aí, porque merece essa situação. O desprestígio é muito grande, nem um salário mínimo. Na minha opinião, Franco, ele pagaria agora esses 1.200, já está tudo, e pagaria mais 2.000 depois, Não, que ainda não é nada. Não é nem
eu acho que não é uma questão aleatória, é uma questão técnica, né? E assim, todo trabalhador, trabalhar um dia, né? Você imagine que para fazer um show desse, esse cidadão vai lá, faz o ensaio, mobiliza o pessoal, não chega lá e faz o show e vai embora. E alguém fica lá dizendo, não, 1h30, 2 horas, não, mas tem toda uma estrutura anterior a essa situação que foi organicamente montada para aquela culminância, né? Assim acontece com o artista profissional, assim acontece com o artista de Laranjeiras. A Manu não vai chegar lá e simplesmente eu vou fazer de improviso. Não, obviamente ela tratou de fazer um ensaio.